mais um episódio do Pod Enge aqui. Nós estamos muito felizes e satisfeitos de estar aqui falando sobre assuntos tão importantes. E mais um assunto importante, mais um episódio muito especial. E eu gostaria de começar agradecendo a AEA, Associação dos Engenheiros de Araguari, por fazer parte dessa primeira temporada do nosso podcast. Esse projeto acontece graças à colaboração do CREA-MG e parceiros que acreditam na valorização dos profissionais, do conhecimento, da comunicação e da troca de experiências. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio e a mais essa temporada de grandes conversas, conexões e conteúdos que fazem toda a diferença. Nesse episódio, nós temos um assunto de extrema importância para todos nós como sociedade, como cidade, como pessoas. E aí, para isso, eu estou trazendo uma engenheira ambiental com mais de 7 anos de experiência em sustentabilidade, gestão integrada e liderança estratégica. Possui pós-graduação em sistemas de gestão integrada e desenvolveu expertise em licenciamento ambiental, indicadores ESG, que ela vai nos explicar o que significa, e engajamento de partes interessadas. Apaixonada pelo desenvolvimento sustentável e abordagem inovadoras de gestão ambiental. Eu quero agradecer a presença da Mariana Araújo Alves. Mariana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de poder participar, ter sido chamada para falar de uma coisa que eu gosto muito, Sim. né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Uma área polêmica. Polêmica, Uma área bem, assim, que a gente está em desenvolvimento, né, Mariana? Sim. A gente tem caminhado, né, bastante já, evoluímos muito nos últimos anos, mas ainda tem um caminho grande aí pela frente para trilhar. Você acredita que esse desenvolvimento que a gente teve nos últimos tempos é em decorrência justamente a tudo que a gente vem sofrendo em relação aos impactos climáticos e ambientais? Então, assim, a gente consegue perceber uma diferença muito grande dos últimos anos, assim, nas últimas décadas. Por exemplo, quando eu entrei na graduação, Sim. lá em 2014, falava muito, né, da engenharia ambiental, ser a Sim. profissão do futuro. Tinham muitos poucos engenheiros ambientais formados, que atuavam Sim. na área, né? E a gente vê que hoje o cenário, 12 anos, mais de 10 anos Sim. depois, melhorou, evoluiu bastante, assim, a gente tem muito mais profissional, isso é muito mais discutido, as empresas têm reestruturado bastante o setor ambiental, de sustentabilidade. Então, assim, a gente consegue ver que caminhou, mas ainda tem muitas barreiras, né? Muita desinformação. Sim. E a gente ainda precisa caminhar para evoluir mais nesse sentido, assim. O Estado hoje ele legisla muito forte nessa questão também ambiental, que eu acho que faz também com que as próprias empresas e os próprios profissionais abriu-se esse mercado por isso, né? Então, assim, se eu estou sendo legislado, se eu estou sendo fiscalizado, se eu preciso estar com um olhar voltado para isso, aí foi onde teve também essa evolução com profissionais nessa área. Sim, a discussão ambiental como um todo, ela começou muito recente. Sim. Então, ela é mais ali do começo dos anos 70 para frente, Sim. mas em termos assim de legislação mesmo, de política pública e tudo mais, é muito recente Sim. ainda. E acaba que, querendo ou não, é com obrigatoriedade legal que as empresas, né, as Sim. sociedades, o governo, vai começar a agir mais efetivamente em cima disso. Com certeza. Então, foram surgindo, né, muitas leis, normas regulamentadoras que dão um embasamento bem melhor, né, para as práticas ambientais, mas ainda falta muito finalizar a parte assim de implementação, Sim. de adaptação, das pessoas entenderem, né, melhor as obrigatoriedades.
e um pouco mais da parte prática, né, da aplicação da lei. Mas, de qualquer forma, a gente já tem uma evolução bastante perceptível nos últimos anos. Sim, sim. Sim. E esse tema que a gente vai falar aqui hoje, Mariana, é um tema específico, mas ele é um tema muito importante e crítico para nós como sociedade, para nós como mundo. Sim. E a gente vai falar de resíduos sólidos e ESG, que você vai explicar para a gente o que é. Então, assim, mas só que eu acredito que muitas vezes, tanto assim, a população, as pessoas, muitas vezes, não têm a noção real do impacto disso tudo na sociedade e na vida delas mesmas. Não, lá na empresa a gente faz muitas palestras de conscientização para os clientes, muitos eventos em parceria com a comunidade, com escolas, né, e tudo. E a gente vê que realmente muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento, ainda não entendem a importância, né, de fato. E assim, eu sempre assim, fico muito feliz quando a gente consegue passar um pouco mais de informação, né, levar o conhecimento para as pessoas. Sim, assim, até usando aqui o espaço, às vezes a gente tem dificuldades com alguns materiais domésticos para o descarte, né? E, por exemplo, uma lâmpada, por exemplo, uma pilha. Então, quando a gente vai descartar certos produtos, vidro lá em casa, quando quebra, gente, aí eu embalo, é aquela coisa, escreve vidro. Então, assim, a gente tem várias questões aí, até na questão residencial, que é bem difícil a hora que você vai descartar, para você saber como que é o descarte correto. Sim, nas palestras e tudo, eu gosto muito de trabalhar isso. Não só aplicado para os resíduos que as empresas geram, mas para o que a gente gera dentro de casa também, né? Porque, assim, é importante a gente ter essa consciência, não só na empresa, né, como um funcionário, mas como cidadão. Né, na nossa cidade e tudo mais. Então... Lá em casa a gente fica juntando esses tipos de coisa pra gente ver como é que a gente vai descartar. Não, eu sempre vou tirando dúvida, explicando um pouquinho mais. Muito legal, muito importante. Eu queria que você explicasse de uma forma mais simples o que são resíduos sólidos e como eles são classificados. Então, de maneira geral, a Política Nacional de Resíduos, ela estabelece que o resíduo sólido vai ser todo aquele material ali, bem que foi descartado, vindo da atividade humana em sociedade como um todo. E aí, o que às vezes gera confusão pelo nome é que ele não precisa ser necessariamente só sólido, mas, assim, gases dentro de recipientes ou líquidos que não podem ser descartados no sistema, né, de esgoto ou em corpos d'água, também vão entrar dentro dessa caracterização e o que a lei prevê como resíduo sólido. Entendi. E aí, em relação à classificação, né, eles têm uma norma também que estabelece, que explica, né, essa classificação mais aprofundada, mas basicamente eles são divididos entre resíduos perigosos e não perigosos. Certo. Então, os resíduos perigosos, eles vão ser todos aqueles que são 6 características. Eles têm que ser inflamáveis, reativos, corrosivos, tóxicos, ter algum grau de patogenicidade, ou então também até por uma nova classificação, que é uma parte de produtos químicos que eles acumulam mais nos organismos e demoram mais para decompor na natureza. Sim. Então, assim, a lei vai, né, explicar melhor o que significa, né, cada um desses 6 itens, mas, em geral, né, é isso, tem que apresentar alguma dessas características. E aí, todo o restante vai ser não perigoso. Não perigoso. Isso. Certo. Geralmente, então, tomara que a gente esteja lidando mais com os não perigosos. No nosso dia a dia, mais os resíduos não perigosos. Sim. Vai entrar como perigoso que ele estiver, às vezes, contaminado com óleo, graxa, um combustível, o né? Hospitalar também bem hospitalar, distinto. Exatamente. Então, assim, tem no dia a dia ali, dá pra gente identificar. Às vezes, por nomenclatura, acha um pouco estranho, mas, assim, é fácil identificar. Muitas pessoas confundem lixo com resíduo. Existe diferença técnica entre esses dois conceitos? Existe. Assim, o termo lixo é mais o que a gente usa no dia a dia mesmo, né? Nome popular.
E as pessoas costumam usar tanto para resíduo quanto para um outro termo, né, técnico que a gente fala que é o rejeito. E aí a diferença técnica está aí, entre o resíduo e o rejeito. O resíduo vai ser todo aquele material que foi descartado, podendo ter vários tipos de destinação. Então, ele pode ser reutilizado, reciclado, encaminhado para compostagem. Já o rejeito, ele não tem outra opção de destinação, a não ser o que a gente chama de disposição final, que é mandar para um aterro sanitário. É aterrar o resíduo. Você não consegue mais reaproveitar ele de nenhuma outra forma. Então, o resíduo vai ser o todo, né? Que você pode dar várias destinações. Sim. E o rejeito é o que não tem mais opção de destinação, só aterro sanitário. Certo. Então, assim, Mariana, vamos lá. Lá em casa, por exemplo. Lá em casa eu faço a distinção do que eu considero orgânico do reciclável. E eu faço essa separação do lixo. Eu separo esse lixo do orgânico e o reciclável. Quando ele é buscado lá em casa, ele faz essa separação, então, do que vai ser pro aterro ou não? Então, a coleta normal dos caminhões da prefeitura busca rejeito. Tudo que é coletado pelo caminhão da prefeitura vai para o aterro. Certo. Só que, no caso de Araguari, né, e várias outras cidades, tem a coleta seletiva. Sim. Que aí é um caminhão separado, que ele passa buscando só os resíduos recicláveis. Certo. Então, aí, geralmente, é uma vez por semana em cada bairro. Hoje, Araguari tem a coleta seletiva em 100%, né, do município. E aí, cada dia da semana, esse caminhão vai passar em um bairro diferente. E aí, o que é da coleta comum, né, da cidade, é orientado a não pegar os recicláveis e o caminhão dos recicláveis só busca resíduo reciclável. Isso. E aí, vai variar, né, de acordo com o bairro. Por exemplo, no centro. No sábado de manhã que passa. Sim. Então, a gente sempre orienta, né, a ir juntando ao longo da semana os resíduos recicláveis, porque não gera cheiro, não traz bicho, nem nada. Então, deixa lá separadinho para o dia que for a coleta seletiva no seu bairro, colocar lá na lixeira, que eles já são orientados a pegar separado. Certo. E nas empresas, no caso, a separação já é totalmente diferente, porque já tem essa classificação, e já tem normas. E no caso das empresas, né, e que vão ser os lugares que vão gerar resíduo que não tem aquela característica do resíduo doméstico, né, de dentro de casa, aí as empresas são responsáveis pela destinação. Então, aí tem que buscar, né, empresa certificada, igual onde eu trabalho, né, na Lotus. A gente presta esse tipo de serviço para as empresas e para as indústrias da cidade. Para fazer toda a logística até o final. E encaminhar para os tipos, né, de destinações mais adequados. Sim. Qual é o principal desafio do Brasil atualmente em relação à gestão de resíduos sólidos? Então, essa aí é uma questão acho que nós estamos engatinhando. Justamente, porque, assim, nossa Política Nacional de Resíduos, ela é de 2010. Então, assim, já tem mais aí de 15 anos que surgiu a lei. Só que a lei e a prática dela são distintos, né? Então, assim, de acordo com o que era previsto, era para a gente estar mais avançado. Principalmente no que a gente fala de disposição final, que é o que eu vejo que hoje é o principal desafio que o Brasil tem. O que seria isso? Dos resíduos que são gerados, nem sempre eles são coletados pelo município. E dos que são coletados, muitos municípios não têm um local ambientalmente adequado para enviar esses resíduos. Sim. Então, para ter uma noção de números, assim, né? Todos os anos saem os relatórios anuais de estimativa, né, de geração de resíduo no país. E o último dado, né, que tem do ano de 2024, é que o país gerou em torno de 82 milhões de toneladas de resíduos sólidos. E aí, de todo esse volume, né, que é gerado, fazendo as proporções, a gente chega num número aí de mais ou menos uns 35%, 34%
de resíduos que são encaminhados para disposição inadequada. O que seria isso? A disposição adequada é em um aterro sanitário, Certo. que é um ambiente todo, né, controlado, preparado para receber, que a gente falou lá atrás, né, que é o rejeito. E o inadequado seria lixões, jogar em terreno, lugar sem preparação, é só enterrar esse resíduo. Então, quando a gente pega em 82 milhões de toneladas, mais de 30% dessa quantidade que ainda é um volume muito grande. E aí, quando vai destrinchando o número, né, que a gente vai pegar, na média nacional, 93%, quase 94%, os municípios fazem coleta. Mas fazer coleta não quer dizer que está indo para o lugar correto. Não quer dizer que vai ter reciclagem, não quer dizer que está indo para um aterro sanitário. Então, assim, esse número da quantidade de lixões e dessa disposição inadequada ainda é um número bem preocupante. Bem expressivo. Porque a gente deveria já ter avançado um pouco mais. E aí, outro ponto, assim, que pega bastante, né, é a questão da desigualdade entre as regiões do país. Então, os números em relação à coleta mesmo efetiva, de coleta formal municipal, destinação adequada, mais separação para reciclagem, esses números são muito maiores na região sudeste, em segundo lugar na região sul. Quando a gente compara com as regiões nordeste e norte, o número é muito menor. Então, às vezes, numa média nacional, fica um número ok, certo. Mas quando a gente faz essa análise entre regiões, a gente vê que a desigualdade também é bem grande. Até porque a gente percebe nitidamente que nós aqui da região Sudeste e Sul, a gente já tem uma cultura mais... A gente veio ao longo do tempo aprendendo e o próprio Estado tomando medidas que, às vezes, igual você disse, em outras regiões não vai ter a mesma cultura, não vai ter a mesma disposição e as mesmas destinações. Isso, e entra muito também na questão, uma junção de questão populacional, porque a região Sudeste é a região com maior população. E também economicamente melhor. Então, é onde estão as principais indústrias, é onde circula mais dinheiro. Sim. Então, essa questão das políticas para coleta de resíduo, investimento nisso, vem muito dessa realidade da região. Sim. Tanto pela necessidade, a demanda, porque onde você tem setor produtivo, você tem muito mais geração de resíduos. Sim. Onde tem mais população, também tem uma geração maior de resíduo. E aí, consequentemente, vai gerando maior necessidade de tomar medidas para ir contornando, né, e controlando melhor a situação. Enquanto nas outras regiões, acabam que vão tendo outras demandas e outras coisas que vão entrando ali na frente. E a questão de geração, de número populacional, não é tão grande quanto na nossa região, né? E questão de fiscalização também, né, Mariana? Porque aí influencia também para que se seja feita de forma correta. Também. E aí leva, assim, em consideração também, né? Então, assim, o papel dos municípios, dos estados, nessa questão de fiscalização também é bem grande. Como que a engenharia atua diretamente no gerenciamento e no tratamento de resíduos? Então, são, assim, vamos dizer, várias frentes de trabalho. Sim. Entra na parte documental e mais burocrática, que então vai para a parte das empresas, né, principalmente, que toda indústria, empresa, precisa ter esse acompanhamento da geração, da destinação dos seus resíduos. Então, sempre tem que ter alguém do setor ambiental responsável. Então, toda a questão de documentação, porque tem que prestar contas, né, para passar essa informação para órgão estadual, para órgão federal, para o IBAMA. Então, entra muito nessa frente de controle documental e de condição legal mesmo, né? Que as empresas precisam cumprir. Sim. Aí entra também na parte do trabalho diretamente com o tratamento e a destinação desses resíduos. Então, por exemplo,
No meu caso, a empresa que presta serviço de gerenciamento, Sim. não é só geradora, né? Certo. Faz a parte de compostagem, então é um tipo de tratamento de resíduos. Então, tem todos os acompanhamentos ambientais dessas destinações. Então, propor novas soluções de destinação, tecnologia, inovação para destinação de resíduos, que vai encaminhando, né, para um outro ramo também, que é mais focado para a parte de inovação e desenvolvimento de tecnologia. Então, é analisar problemas que tem com determinados tipos de resíduo Sim. e propor soluções para que esse resíduo possa ser reaproveitado, reutilizado em outra etapa da cadeia. Então, assim, é uma área bem ampla. E que abrange bastante essa questão do empresarial também, regulação, fiscalização. Sim, porque aí também tem a parte, acaba que eu vou falando muito pelo meu viés, sim. né, de trabalhar nas empresas, mas aí tem toda a parte do setor público também, Sim. né? Então, ir para o trabalho em órgãos municipais, estaduais, federais, tanto de controle, de legislação, o que vai avaliar os processos ambientais, solicitação de licença. Sim. E a parte de resíduos, ela está envolvida em todos esses processos de licenciamento e de operação das atividades. Então, quando uma empresa, uma fazenda, que for, sofre algum tipo de fiscalização, Sim. além de olhar questões como desmatamento, possível poluição de solo, ar, olha também a parte de resíduo. Então, o que está sendo feito em relação à geração e destinação dos resíduos. Então, tem esse outro lado também, de não só no setor privado, mas no setor público também. Sim, sim. É toda uma cadeia que se forma ali para no final, até em relação a esse gerenciamento dos profissionais, de terem que ter um profissional na empresa, ou ter uma empresa que seja responsável por aquela área, também interliga também, e é necessária essa parte da engenharia. Sim, sim. O ramo de atuação, assim, da engenharia ambiental é bem amplo, porque tem toda essa parte de resíduo, mas aí entra em vários outros ramos, assim, também. A gente fala que, às vezes, arrancar uma árvore é pior do que certos outros crimes, né, gente? Da cadeia, então... Não, árvore de espécie nativa, nossa, desmatamento. A gente tem muita preocupação com isso na onde eu trabalho, porque realmente é uma questão muito... Pega muito, é muito legislado, é muito observado. A legislação ambiental nessa parte de desmatamento e questão de fiscalização vem cada vez mais firme, porque assim se faz necessário, né? Infelizmente, mesmo com tudo isso, a gente ainda tem muito desmatamento ilegal, muitas questões aí. Principalmente em certas regiões, que são regiões bem críticas, se a gente for pensar assim, né, Mariana? Então, a gente vai para a Amazônia ali, a gente vê que é um pulmão, que eles falam, muitas vezes, pulmão do mundo, e a gente vê que é necessário fiscalizar. Todos os biomas, assim, sofrem muito com desmatamento, mas principalmente, assim, o que a gente vê nas notícias, e muito pela a quantidade, né, o volume que acontece. O volume. A região da Amazônia sofre bastante. Bastante. O que significa ESG, que agora a gente vai entrar, e por que esse tema se tornou tão importante para as empresas e indústrias? Então, o ESG é uma sigla em inglês, né, mas que traduzindo, o E é relacionado à parte ambiental, né, de meio ambiente, o S, a questão social, então vai levar em consideração não só as pessoas ali daquela empresa, mas o relacionamento com a sociedade como um todo, com os clientes, com a comunidade, com o poder público. Então, é toda realmente a parte social do negócio. E o G é da governança. Então, vai envolver toda a questão das normas, os processos e as diretrizes da empresa. Então, vem mais essa parte organizacional, assim, que é o da governança.
E o ESG tem ganhado cada vez mais espaço porque as empresas vêm transicionando muito da forma que elas abordam meio ambiente e sustentabilidade. Antes, a gente tinha um modelo nas empresas que o setor ambiental era junto com saúde e segurança. Sim. Era um formato, assim, bem conhecido, Sim. né? E aí acabava que o setor ambiental ficava muito focado só em questão burocrática e Sim. de legal mesmo da empresa. Ou eles juntavam com qualidade, né? Ou qualidade ou saúde. Meio ambiente, saúde, segurança e qualidade. Até o SGI, né, que eu trabalhava, vem muito como isso mesmo. Sim. Junta essas três coisas. E aí acaba que quando você tem essa visão junto de saúde, segurança e qualidade, que são coisas que pesam muito também no dia a dia da empresa, a parte ambiental fica muito focada nessa questão de cumprir condicionante legal e fazer aquilo ali que é obrigação, evoluindo, né, em alguns aspectos, mas nada muito assim. Então, o ESG veio como essa evolução desses setores que eram tudo junto. Tudo junto. Para ficar mais focado realmente na parte de sustentabilidade. Então, desenvolver uma visão mais assim, no sentido de mudança cultural mesmo nas empresas. Então, não só questões legais e burocráticas assim que a empresa tem que cumprir, mas também pensando em evolução, melhoria, desenvolvimento sustentável, melhoria de indicadores e realmente esse crescimento mesmo da visão da empresa, do negócio como um todo. Então, passa a ser mais estratégico e mais parte da cultura organizacional mesmo. Passa a ser algo separado, que consegue ser mais mensurável. E algo que tem uma relevância um pouco maior do que quando você agrega ela a outros aspectos da empresa, que às vezes vai ter mais importância se você colocar no mesmo prato. Isso, assim, ainda fica, né, com o setor de meio ambiente ali para essas coisas, mas assim, tem essa caminhada para evolução mesmo, para o desenvolvimento sustentável. Sim. E de que forma a gestão de resíduos sólidos está ligada aos pilares ambiental, social e de governança do SGE? Então, na parte ambiental, vem muito, né, do que a gente veio falando, né, do descarte adequado. E aí, quando a gente fala do SG, não vai ser só cumprir essa condição legal de que a empresa precisa descartar, né, de forma ambientalmente adequada. E sim, o que ela está gerando. Então, pensar, né, em redução de geração, em que pode ser reaproveitado. E analisar, dentro dos tipos de destinação, destinações melhores que a disposição em aterro sanitário, que deve ser sempre a última opção. Sim. Então, pensar ali, né, trabalhar, né, o pilar ambiental, pensar o que eu posso fazer primeiro para não gerar. Então, o que eu consigo mudar ali de processo para não gerar. Se não tiver como gerar, então, formas de reutilizar, depois de reciclar aquele resíduo, depois, na sequência, né, algum tipo de tratamento alternativo, tipo a compostagem, né, que eu comentei. Para, por último, quando você realmente, né, a empresa não conseguir fazer mais nada, ir para a disposição final. Então, a parte de resíduos no SG vai trabalhando muito nesse sentido, em ir buscando outras alternativas e se atentar muito mais para os tipos de destinação. Tem grandes empresas, Mariana, que já ao longo do tempo, com essa tecnologia, eles perceberam que o resíduo deles, você deve ter mais conhecimento que eu, era mais valioso do que o produto que eles retiravam ali. E o resíduo eles vendem para fora. Eles exportam o resíduo. Então, olha que nível que chega de maturidade de uma empresa, de você ter toda uma logística de todos os seus processos, você falar assim, o meu resíduo ele tem um valor agregado muito mais alto do que o que eu estou produzindo. Exatamente. E isso vem evoluindo muito e entra até no pilar da governança. Porque pega, né, essa questão dos processos, né, e mais organizacional da empresa. Porque quando,
para analisar ali o processo e o que é gerado, às vezes, quando você não tem esse olhar mais crítico, perde muita oportunidade de fazer, de gerar um subproduto ao invés de um resíduo, coisa que vai ter um valor financeiro agregado muito maior e vai trazer muito mais benefício para a empresa. Sim, e aí é onde entra essa questão que a gente teve essa evolução, porque antes, muitas vezes, não tinha essa visão. E com o tempo, assim, já tem alguns anos que vem com essas certificações, com essas regulamentações de grandes empresas. Isso é muito importante para nós como sociedade, porque tem materiais aí que é muitos anos para se decompor lá depois, né? Depois que ele vai para o aterro e aí o ambiente, o mundo não aguenta, né? Não, justamente quando a gente fala assim de destinação para aterro sanitário, são muitos fatores que estão envolvidos ali nesse tipo de destinação que a gente não considera, que a gente não pensa que existe. Porque, primeiro, que para ter um aterro, a cidade precisa preparar uma área muito grande. Muito grande. E é um custo muito alto de implementação. Porque tem toda a questão de preparação do solo ser impermeabilizado. Para não contaminar. Então, são camadas ali de impermeabilização. Quando o resíduo decompõe, né, ele gera aquele chorume. Então, esse chorume precisa ser coletado também para ser tratado. Os gases, né, que emite por conta da decomposição do resíduo, precisa ser coletado também para passar, né, por um processo de tratamento antes de ser emitido. Toda a questão, né, de custo operacional, muito o alto. Espaço, né, na cidade, a coleta mesmo, o processo de compactação, aterramento. E depois, quando aquele aterro ele atinge a capacidade dele, né, que a gente fala que encerra a vida útil, ele é todo aterrado e a cidade perde aquele espaço ali por muitos e muitos anos, porque o resíduo vai decompondo, aquele solo ali vai abaixando. Então, você não consegue construir nada em cima ali por muito tempo, até que os resíduos todos decomporem e estabilizar, fica uma área perdida e a cidade precisa encontrar uma nova área para destinar todos aqueles resíduos. E, querendo ou não, isso vem do nosso bolso, porque tudo que o setor público vai usar, né, a prefeitura, para fazer é dos impostos da sociedade. Então, assim, e tem toda a questão de, se a gente pensa nos tipos de destinação, priorizar a reciclagem, priorizar o reaproveitamento, a gente diminui a quantidade de resíduos que está indo para o aterro. Consequentemente, a gente aumenta a vida útil dele e vai gastar mais tempo para preencher, né, vamos dizer, todo aquele espaço. Sim. Eu acredito que temos que ter essa conscientização, não só dos empresários, que para eles realmente há toda uma série de fatores, que se eles não cumprem, eles pagam muito caro, mas a sociedade em si, de falar assim, olha, se eu desperdiçar o mínimo que seja, eu estou contribuindo para que eu mesmo pague por um valor muito alto. Exatamente. E realmente é algo que é expressivo na nossa sociedade, não só como valor de dinheiro, né, Mariana? Mas sim também como as questões, assim, ambientais de clima, de mudança. Porque, igual a gente está aqui comentando, uma área dessa, ela vai mudar o clima da cidade. Se abrir um novo aterro, vai mudar. E aí a gente tem que ter essa consciência também na hora da gente desperdiçar as coisas. Exatamente. É importante também essa cultura, né? E de que forma, como as empresas podem transformar resíduos em oportunidades econômicas, como a gente já tinha até comentado? Então, são muitas possibilidades. Às vezes a gente vê muito focado na parte de um reaproveitamento interno, encaminhar para reciclagem, mas assim, existem muitos tipos de soluções diferentes. Então, quando a gente pega para ver reportagem, as notícias do que tem vindo aí, a gente vê que tem muitas soluções que são viáveis. Então, assim, alguns exemplos que a gente vê. Indústria da moda, né? Indústria têxtil. Gera muito resíduo. Então, tanto o descarte de aparo de tecido,
quanto de roupas, já tem empresas, tecnologias que usa para fazer espuma de estofado, que vai, né, para estofar cadeira, sofá, enfim, que é um tipo de material diferente que está reaproveitando. Questão de pneu usado para fazer solado de tênis, de sapato. Lá também, né, por exemplo, uma coisa mais aqui do nosso ramo lá na Lotus, a gente faz o reaproveitamento do resíduo da indústria do suco, que são as sementes do maracujá, que é quando a indústria, né, processa o fruto, ela pega a polpa e a casca com a semente vira um resíduo. Desse resíduo das indústrias de suco, a gente prensa a semente e sai o óleo de maracujá que vai para a indústria cosmética. Olha que interessante. E da semente prensada, né, sem o óleo, a gente chama de torta. É um material que pode ir tanto para alimentação animal, quanto ser triturado e vira esfoliante para a indústria cosmética também. Então, esse antes era um resíduo, né, da indústria do suco, que gerava muito problema, porque o volume de geração é muito grande, é alto, que virou um produto, assim, com um super, né, agregado e que todo mundo utiliza bastante, né? E a indústria cosmética, ele traz uma rentabilidade muito boa também. Então, assim, são várias possibilidades que a gente não precisa ficar preso ali só, vou mandar para reciclagem, então essa garrafa PET vai voltar e virar outra garrafa PET. Não, são várias alternativas, vários tipos de empresa, de negócios que atuam nessa área. Nessa área, muito interessante. A gente, como que vai evoluindo, né, também as coisas... e para que isso aconteça. É muito legal ver que a gente tá numa evolução. Eu sou suspeita. Assim. Mas é muito legal. Quais setores industriais mais geram resíduos sólidos ultimamente? Então, em questão de volume, construção civil gera muito resíduo. E é um resíduo, Mariana, muito volumoso. Então, acaba que, assim, hoje em dia, né, já tem destinação, então, assim, tem as indústrias, né, que a gente fala de reciclagem de resíduo de construção civil, que aí tem toda a segregação, mas pode muitas vezes triturar esse material e aí vai agregar em cimento, pavimentação, tijolo, né, para fazer outras construções, mas é porque é um resíduo muito volumoso. Então, tem muito essa questão, assim, dos resíduos de construção civil. Daí, outro ponto também entra resíduo de mineração. Minas Gerais sofre bastante com esse tipo de geração. Porque, além do volume, o impacto ambiental é muito grande. Então, é um problema, assim, que a gente vê bem sério. Porque para extração, né, do minério, tudo, tem tanto a parte do estéreo, que vai ser a parte das pedras, né, ali das rochas, a areia, a terra ali, que não tem o minério de interesse, quanto o que vem a parte do rejeito, que é o que a gente vê aí das barragens e tudo mais. Porque aí depois que você extrai ali o minério que vai ser de interesse, vem esse rejeito, que é aquela lama que vai ter os outros minérios, né, enfim, que não tem valor financeiro agregado, com a terra, com água. E é um volume gigantesco. A gente viu, né, todos os desastres ambientais com Mariana, Brumadinho, porque esse volume de rejeito é muito grande. Então, o que você tem que fazer com ele é conter ele lá. E gerando todo esse risco ambiental, né, que a gente vê. Aí também a gente vai ter indústria siderúrgica, metalúrgica, que vem, né, depois aí dessa parte da mineração. Mas porque também o volume de geração é muito grande. Então, assim, hoje em dia a gente tem vários setores aí diferentes de indústria que gera bastante resíduo. E no caso da mineração, por exemplo, é como você está falando,
aí vão lá, mineram, é mais ou menos, vamos lá no aterro, né? Mineram aquele espaço, acabou. Eu vou ter que ir para outro, vou ter que deixar aquele rejeito lá. Exatamente. E não tenho o que fazer com ele, vou começar uma outra área. Porque você vai explorando ali aquele pedaço. Então, vai ficando toda a parte do estéreo, que são as outras pedras, as rochas que não aproveita. Então, fica também tudo amontoado lá. E aí, foi explorando, até chegar no final da área. Então, sobrou o que o pessoal fala, né, das pilhas de estéreo com as barragens de rejeito. E vai para uma área nova, seguinte, extrai mais. Exatamente. São questões bem complexas, né? Da gente conversar. Os desafios ainda. Porque aí vai ramificando em vários tipos de impacto ambiental, impacto social. Então, tem várias consequências, várias camadas ali do problema. O que é economia circular e como ela ajuda na redução dos impactos ambientais? Então, a economia circular, ela vem como uma mudança do que a gente vê da economia tradicional, que a gente fala linear, né? Que aí você tem a exploração da matéria-prima, aí você produz aquele determinado bem ali, usa ele e depois descarta. Na economia circular, depois, nesse descarte, ele vai voltar lá para o começo da vida útil daquele produto. Então, por exemplo, nas palestras a gente sempre explica que está muito associado com o negócio, né, do grupo e que facilita bastante para o pessoal entender essa questão da economia circular. Lá no grupo a gente tem um viveiro de mudas, né, especializado em mudas de maracujá, Flora Brasil. E aí, então, a gente tem o viveiro que produz as mudas. Essas mudas são vendidas, vão para o produtor, que vai produzir na fazenda e vai ter o maracujá. Certo. Ele vai vender esse maracujá para a indústria do suco. A indústria do suco corta, tira a polpa e gera o resíduo, que é o que a gente comentou, da casca com a semente. E aí, vem a Lotus, coleta esse resíduo para encaminhar para destinações possíveis. A parte da semente tem o óleo, né, e tudo mais. E o que sobra dos resíduos orgânicos, e aí isso entra, né, no processo de várias outras agroindústrias, mas, né, específico na cadeia do maracujá. Vai para compostagem, que aí entra outra empresa, a Ciclo, que vai junto, né, desses todos os resíduos orgânicos, faz o composto orgânico que vai voltar para o produtor para adubar a muda, que aí vai ter o fruto, que volta para a indústria, que gera o resíduo, e aí vai fazendo... Você consegue fechar o ciclo. Você fecha o ciclo, que a gente fala que é o ciclo da sustentabilidade. Então, a economia circular é isso. Então, né, pode ser aplicada para diversos outros negócios, né? Mas aí esse exemplo, que é até mais conhecido aqui para a cidade, né, para as pessoas, que a gente fecha o ciclo, que era para ser só um resíduo, um descarte, ele volta para a cadeia do produto. Muito legal, porque aí você não tem aquele produto final sendo descartado. Você tem um ciclo voltando todo aqui, fechando ele, e como se diz, todas as áreas sendo beneficiadas. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Muito. Como se diz, se a gente conseguisse fazer isso com todos os produtos, seria maravilhoso. É o sonho, né? Maravilhoso. Como funciona na prática um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que chama PGRS? Isso. Todas as empresas, né, que vão gerar resíduos que não têm característica do resíduo doméstico, né, que é igual que a gente gera em casa, precisam fazer esse PGRS, que vai ser, né, o plano que ele vai contemplar todo o processo do gerenciamento daquele resíduo da empresa. Então, vai pegar desde a parte lá da geração, então, a cada setor, quais são os tipos de resíduos que são gerados naquele setor, as quantidades que são geradas, como que é o armazenamento interno dentro da empresa. Então, se ele fica armazenado um tempo, se ele já é coletado, como que funciona. Aí, depois, como que vai funcionar a coleta desse resíduo? O transporte, qual que vai ser a destinação? Qual que é o tipo de destinação daquele resíduo? Qual que é a empresa que você está mandando? É reciclagem? Qual que é a empresa de reciclagem? Aterro?
qual que é o nome da empresa do aterro, para ter todo esse controle ali do processo. Então, de todos os setores, né, precisam ser mapeados, os resíduos gerados, e esse acompanhamento interno dele até a destinação final. Então, é o documento que a empresa precisa ter para estar respaldado e ter esse levantamento mesmo da geração interna dos resíduos. É como se fosse o planejamento todo, igual o desse circular que você falou. É como se você falasse assim, olha, eu gero tantas mudas, eu mando tantas mudas para fulano, para ciclano, para Beltrano. Ele vai gerar, aí ele tem um planejamento dele, né? E aí, de quantos que ele vende. A empresa tem o planejamento lá do suco, que é o resíduo dele. Todo mundo tem um planejamento. Todo mundo vai ter o seu PGRS. No caso, assim, das fazendas, o produtor rural, muitos não vão enquadrar nessa característica. Sim. Mas, assim, vai ter agrotóxico e tudo, então precisa também. Mas todo mundo vai ter. Então, a gente vai ter, porque na produção das mudas tem vários tipos de resíduos ali dessa atividade. Então, a gente vai mapeando quais são os processos, dentro de cada processo vão ter os resíduos. E aí, dentro disso, a gente, no PGRS, propõe melhoria, redução de geração, educação ambiental. Então, explicar sobre separação, explicar sobre o plano para os funcionários. E aí, vai para os outros também. A indústria do suco tem que ter, a empresa da compostagem tem que ter também. Todo mundo. E aí, no seu caso, no seu PGR, tem o retorno da semente? No nosso caso, porque vai ter a destinação, né? Então, a produção de muda também gera resíduo orgânico. Então, tem as mudas de descarte que vai para compostagem. Entendi. Então, vai voltar depois para a gente. Muito interessante. É muito importante ter esse planejamento mesmo para você ter esse controle muito bem feito ali do que realmente é, para onde vai, como vai, quando vai. E no caso das empresas, assim, é até uma obrigatoriedade legal mesmo. Precisa de responsável técnico, tudo certinho. Sim. Quais são os riscos ambientais e a saúde pública causados pelo descarte inadequado dos resíduos? São vários. Quando a gente fala, né, desse descarte inadequado, tem o principal, que vem à mente, de contaminação do solo. Então, a decomposição daqueles resíduos. Principalmente porque quando o descarte é inadequado, tem todo tipo de resíduo ali. Então, vai ter um resíduo hospitalar, vai ter uma pilha, vai ter medicamento, vai ter resíduo perigoso, óleo, graxa, enfim. Todo tipo de resíduo. E aí, no que esse resíduo está lá acumulado no solo, vai ter a contaminação. E aí, nisso, leva para a contaminação do lençol freático também, porque o chorume, toda a contaminação vai infiltrando. E aí, vai também para uma contaminação para os corpos d'água. Às vezes, a gente pensa, tipo, tá descartado no meio de uma cidade. Que jeito que isso vai chegar num corpo d'água? Mas não tá tão separado quanto a gente pensa. Imagina. Porque muitas vezes isso vai para a rede de esgoto da cidade, então vai parar num bueiro, vai para a rede de esgoto. Não vai ser todo o município que vai ter um tratamento de efluente efetivo, e esse esgoto vai ser descartado num corpo d'água. Então, vem chuva, enxurrada pode levar. Muita gente descarta já em áreas próximas a corpo d'água em geral. Então, quando vem as chuvas, esse resíduo vai sendo transportado. Então, quando a gente vê nas reportagens aquelas ilhas de resíduo enormes no meio do oceano, às vezes a gente acha que isso é uma questão das cidades do litoral que joga resíduo no mar. Não é, porque é o que eu sempre falo com o pessoal nas palestras. A gente aqui em Minas Gerais, a gente está super longe do mar. Só que todo rio, uma hora, deságua no mar. Então, eles vão se juntando, e o resíduo, ele vai caminhando, ele vai sendo levado para a correnteza até chegar no mar. Então, aquelas ilhas enormes de resíduo, elas não vêm só das cidades litorâneas, de navio que joga. Não. Tá vindo daqui também, do continente. Então, tem todo esse impacto na água também. Tem um impacto no ar, porque os gases, né, da decomposição, eles não vão ter nenhum tipo de tratamento. Então, principalmente, né, o que é conhecido aí nas reportagens, é tudo metano, que é o mais poluente, além do CO2, né?
mas o metano é o principal. Tem toda a parte também de proliferação de animais vetores que propagam doença. Então, vai ter muito rato, cobra, né? Animal peçonhento, então cobra, escorpião, rato, barata, urubu. E tudo isso, se está num local inadequado, vai ter população morando ali em volta, Sim. pessoas circulando. Então, tem essa questão também. Ninguém quer morar perto do lado de um lixão, de uma área, assim, Sim. muito pelo cheiro, né? Pelos animais e tudo. E tem uma parte também difícil, que é a questão social. Porque, muitas vezes, os catadores de material reciclável, eles vão nesses lixões, nessas áreas de descarte, para coletar o material reciclado que foi levado para lá. Só que as condições de trabalho ali são muito... tem um risco muito grande, Sim. né? De machucar, de cortar, poder pegar algum tipo de doença. Então, tem uma questão social muito forte também, Sim. atrelada nesse descarte inadequado. Com certeza. Então, quando a gente fala dos impactos do descarte, vai para várias áreas. Eu acredito que a gente nem consiga citar todas que poderia... Os possíveis impactos. É muito impacto mesmo, de não fazer certo. Os próprios rios serem poluídos, né, Mariana? E a poluição vai chegar lá no oceano, mas o rio também ali. A gente já viu várias reportagens de peixes lá, todos mortos por contaminação. Contaminação. E não tanto de resíduos sólidos, né? Quanto a parte de efluente também. Sim. E até não longe daqui, do nosso lado, Araguari, em parceria com outras cidades aqui da região, faz ação todo ano de despoluição do Rio Paranaíba. Não sei se você já ouviu falar. Todo ano, nesse mês de junho, se não me engano, já está na 11ª edição. Olha, que interessante. Junta Araguari e algumas cidades aqui da região. Da região. Não sabe falar de cabeça. Lá vai para Anhanguera e aí faz uma ação de despoluição. Então, a gente vai lá na empresa, várias empresas da cidade que participam, Secretaria de Meio Ambiente, tudo. E, assim, a quantidade de lixo que tira do rio. Olha. Num dia de ação, assim, caminhão de lixo. Vai vir nos barcos com sacos e sacos de lixo que consegue coletar em um único dia de ação de despoluição. Então, imagina, e num ponto só do rio, né? Porque o evento acontece só naquele ponto. Então, assim, é a coisa que está aqui do nosso lado, que às vezes a gente acha que é muito distante, né? Sim. Mas não é, não é. Não tá longe da gente as coisas que a gente acontece e vê, assim, né? Às vezes a gente gosta falando, não, gente, não é lá no oceano, não. É aqui no Rio, aqui perto. Justamente. As coisas começam perto da gente. E é por isso que eu falo que, às vezes, a gente tomar essa consciência, Mariana, pra gente mesmo. Trazer para nós, não só indústria, mas nós como população, tomar essa consciência de descartar de forma correta, descartar o menos possível, usar tudo que puder usar. Eu lá em casa eu brigo muito, eles falam, nossa, mas... Gente, não desperdiça, entendeu? Não joga fora. Igual assim, óleo em pia. Gente, inadmissível, óleo você não joga em pia. E muita gente acha que é o descarte, vamos dizer, correto, assim. Só que o problema que isso dá, e não só ambiental, né, de contaminação do solo e da água, mas também problema para a cidade mesmo. Porque o óleo, ele vai empedrar na tubulação, entope a tubulação todinha. Aí tem que quebrar a rua, quebrar a calçada, trocar a manilha. Então, assim, é um problema bem sério o descarte de óleo de cozinha. Exatamente. E aí, eu não sou chata, tá, gente? Viu, gente? A reciclagem ainda enfrenta muitos desafios no Brasil. O que falta para avançarmos nessa área? Enfrenta, sim, porque quando a gente pega, né, em números, assim, naquele relatório, né, anual que eu falei lá no começo, de todo o resíduo que é gerado e que é coletado, menos de 9% vai para reciclagem.
Então, é um volume muito pequeno, perto do que poderia ser reciclado e do que poderia ser aproveitado. Então, assim, falta muito ainda o desenvolvimento dessa questão da reciclagem. A parte, por exemplo, das latinhas de alumínio. A reciclagem hoje é bem alta. Mais de 90% das latinhas que estão em uso aí são de alumínio reciclado. Mas por quê? O valor agregado da latinha é muito maior. Então, compensa muito mais fazer essa reciclagem. Enquanto outros tipos de material, o processo de reciclagem é mais difícil, não tem tanto valor agregado. Então, acaba que, assim, os números não vão ser tão expressivos quanto esses da latinha e do alumínio. Então, assim, quando a gente fala de menos de 9%, é um número muito pequeno quando a gente pega tudo, os 82 milhões de toneladas que são geradas. Então, assim, a gente ainda precisa melhorar muito na reciclagem. E começando da gente na nossa casa, né? Quando vai dar as palestras e tudo, às vezes a gente pergunta, quem separa os resíduos em casa? Aí um ou outro levanta a mão e a gente até brinca. Não, então, a partir de agora, todo mundo reciclando. O pessoal aí também, a partir de agora. Lá em casa não joga-se resto de comida na pia. Lá em casa não joga óleo na pia. Aí, quando, tipo assim, a gente teve uma reestruturação lá em casa, chegou gente nova e tal. Não, gente, aí, nossa, uma história muito chata. Muito chata. Aqui a gente não faz isso. E aí, para as minhas filhas hoje, até hoje é difícil, Mariana, porque, tipo assim, eu limpo a louça com resto de comida, porque não vai na pia. Só que eu acho que isso é porque a gente trabalha em empresas que têm a cultura, e aí a gente traz a cultura. Mas eu acho que tinha que ser mais falado, mais, assim, divulgado para a população, o impacto disso nas próprias vidas que a gente tem. Porque o clima tá do jeito que tá também por causa dos nossos resíduos. Sim. É muito importante a gente falar e ter essas ações realmente dentro de casa e falando com as pessoas. Então, são os pais, irmãos, os amigos. Então, você tá separando. Tá separando. Porque isso, os filhos já vão crescer com essa consciência. Lá na empresa. Sempre o pessoal já até brinca comigo. Começa a gerar, eu falo, os resíduos desnecessários. Aí todo mundo já começa, a Mari vai brigar. Aí eu vejo alguém com um copinho, porque todo mundo tem caneca. Aí eu, que tá gerando resíduo desnecessário? Cadê sua caneca? Justamente. Mas são essas pequenas coisas do dia a dia mesmo. Agora, todo mundo, às vezes, vai gerar um resíduo desnecessário, já lembra de mim. Já fala, opa, não, deixa eu lá pegar minha caneca. Exatamente. Não vou descartar isso aqui, não. Dá pra reaproveitar. Exatamente. Deixa eu lavar isso aqui e jogar no reciclável. Justamente. É muito legal e é muito importante. É assim que a gente vai, né, conseguindo evoluir, mudar as coisas. É verdade. Qual a importância dos catadores e cooperativas dentro da cadeia dos resíduos sólidos? Porque lá em casa não sobra pro da prefeitura. Lá não dá tempo. Lá no prédio, até o vizinho da rua também, ele é catador e separa lá também. Mas, assim, o papel dos catadores é fundamental na cadeia dos resíduos. E, assim, hoje eles ainda são muito pouco assistidos. Nessa cadeia. Ano passado, eu tive a oportunidade de participar da Conferência Nacional de Meio Ambiente. E lá, eu fiquei na parte das discussões, das políticas mais voltadas para a parte de educação ambiental e de governança. E a parte de resíduos, né, estava dentro desse bloco. Então, eu tive contato, pude conversar, entrar em muitas, né, discussões, bate-papo com muitos catadores, líderes de cooperativa, e me deu um panorama, assim, muito melhor da realidade, dos resíduos. E a nível do Brasil, né, porque como a conferência era nacional, tinham pessoas do país inteiro lá. E a gente vê que, assim, era unânime. Tanto é que, na parte das políticas de resíduos, a gente sempre fez questão de todo mundo, né, colocar, reforçar
essa parte dos catadores e do papel fundamental que eles têm na cadeia dos resíduos. Que acaba que hoje fica muito pouco assistido, porque não tem muito recurso, muitos, né, a grande maioria trabalha na informalidade. Sim. Então, né, não tem toda a questão da segurança mesmo, segurança, né, de um trabalho formal. Sim. A questão do ambiente em si, né? Então, de investimento em estrutura para as cooperativas, para ficar um ambiente mais seguro de trabalho, mais organizado, com equipamentos mais eficientes. E, querendo ou não, né, nas cooperativas são os resíduos do município que estão indo. Sim. Então, assim, muitos municípios vão avançando, igual o Araguari, né? Sim. Que implementou a coleta seletiva, já está no município todo. Tem esse encaminhamento para a associação, né, dos catadores. Tem os outros, né, catadores no município também. Mas, de forma geral, falta ainda muitas políticas que incentivem mais esse trabalho, que é tão fundamental para a coleta, para a separação. Sim. Porque, querendo ou não, separa muito dos materiais que poderiam estar indo para o aterro. Sim. Eles são encaminhados, né, para reciclagem, que se tivesse condições melhores de trabalho, estrutura melhor, esse trabalho seria muito mais efetivo. E esse número, né, de menos que 9% de reciclagem, com poderia certeza ser muito maior. Aumentaria. Então, até na conferência, a gente ia falando muito, né, que tem questão de... Já tem lei, né, sobre isso, do pagamento sobre serviços ambientais. Sim. Que isso vai em repasses, né, municipais, estaduais, enfim, destinados para esse fim específico, porque esse serviço ambiental vai ser todo aquele que vai ou ajudar a reduzir, mitigar impactos ambientais diversos, né? Então, assim, tem ferramentas já hoje em lei para que isso melhore, evolua, mas ainda falta muito, né? Ainda temos muito que caminhar, né? A gente vê, assim, os catadores que são bem precários ainda. Sim. O serviço deles, assim, eles trabalham de uma forma bem precária. Sim. E estão lá todo dia de manhã passando. Exatamente. Eu fico... Como se diz, lá em casa eles já pega meu saquinho já inteirinho, já leva, porque já sabe que é bem separadinho, sabe? Mas assim, a gente percebe que... Lá no prédio, depois que a gente começou a separar, já tem o lado específico da lixeira. Sim. Muitos moradores já colocam em saco de cor diferente. Sim. Ou coloca direto em caixa de papelão para facilitar. Então, essas coisas também ajudam bastante. Sim. Como a tecnologia e inovações estão ajudando no tratamento e reaproveitamento dos resíduos? Então, vai entrar muito também, né, no que a gente foi comentando, né? Dessas tecnologias que as indústrias vão desenvolvendo. Então, tem muito essa parte... que fica mais visível, né? Igual eu comentei, do aproveitamento da semente do maracujá para o óleo, das aparas de tecido para estofado. Mas aí entra muita questão de tecnologia de maquinário. Então, maquinário mais eficiente para os processos de reciclagem, né, para as indústrias que vão reciclar o plástico, o papel, porque ainda tem muitos tipos de plástico, de papel, que a viabilidade da reciclagem, de voltar esse material para o início da cadeia produtiva, ainda não é muito viável, então acaba que não vai sendo feito. Então, tem essa parte do desenvolvimento de tecnologia para isso. Tecnologia em questão de laboratório também, né? Então, às vezes, não seria produtos químicos, né? Mas, assim, formas de diluir determinados componentes que são prejudiciais para o meio ambiente, de filtrar determinadas coisas que, né, estariam indo para o meio ambiente. Conseguir aproveitar, agregar alguns materiais como matéria-prima. Então, assim, são... diversas possibilidades, aí vai ficando assim mais específico ali, né, para quem é mais da área da química, da tecnologia. Mas assim, vem surgindo muita coisa para melhorar esse cenário. Esse cenário, que é muito importante para nós.
Com certeza. Existe diferença entre resíduos urbanos, industriais, hospitalares e da construção civil? Como cada um deve ser tratado? A gente já tinha comentado, né, antes. A gente já comentou, mas todos eles vão ter destinações diferentes. Então, os resíduos urbanos normais vão ser aqueles, né, gerados em casa, ali na sua maioria, que o pessoal entende como resíduos domésticos, né? E aí vai pro aterro sanitário ou reciclagem na maioria. Daí, os resíduos industriais vão ser mais específicos do processo produtivo daquela empresa. E aí vão ter vários tipos de resíduos. Vai ter os resíduos orgânicos, o rejeito, os recicláveis, os resíduos perigosos. Então, a indústria, né, passa a ser responsável pelos tipos de destinação daqueles resíduos. Então, um resíduo perigoso, né, por exemplo, ele não vai poder ir para o aterro convencional junto do rejeito. Ele pode ser aterrado, mas é um aterro separado, não é junto. Sim. Então, os resíduos orgânicos da indústria, todos têm possibilidade de ser compostados, então vai ter a destinação, mas tem que ser feita, né, essa avaliação para ver se não tem algum outro tipo de componente ali no meio. Então, assim, vai ramificando para outras possibilidades também. Os resíduos hospitalares, que são os resíduos perigosos, são considerados resíduos perigosos, né? Porque tem toda a questão de possibilidade de contaminação, pérfuro cortante e tudo mais. Então, a destinação deles é separada também. Então, vai para toda a parte de autoclavar, para tirar contaminação, para depois ir para a incineração. Então, também não é levado para um aterro junto do resíduo doméstico e pronto. Também tem outra destinação específica. E entra também os remédios, que muita gente não sabe, né? Fica até como curiosidade, às vezes. Vamos aprender mais uma coisa. Que muitas vezes a gente sempre pergunta, o que você faz com remédio vencido? Eu jogo no vaso, eu jogo na pia. Remédio, o certo não é descartar no efluente de casa, né? Na pia, no vaso. Nem no lixo comum também. Porque os remédios têm vários componentes que geram contaminação ambiental. Então, toda farmácia, aqui em Araguari, várias farmácias que a gente vê, às vezes tem um totem, assim, perto dos caixas da entrada, para receber os remédios. Então, entra no que a gente chama da logística reversa. Porque aí, sim, eles vão dar a destinação adequada para não ter contaminação. Porque quando a gente joga no esgoto, por exemplo, de casa, as estações de tratamento, elas não conseguem tratar e, vamos dizer, quebrar alguns tipos de componente que tem no remédio. Entendi. Então, por exemplo, na época da faculdade, foi até uma das pesquisas que eu fiz. Diclofenaco, cafeína, que é muito comum em remédio para dor, né? Essas coisas. Esses componentes não são tratados na estação de tratamento de efluente. O processo convencional não consegue quebrar, né, esses componentes. Então, o diclofenaco, a cafeína, vai para a água. Vai para os corpos d'água no final lá do tratamento. Meu Deus. Isso causa diversos tipos de contaminação para a fauna ali local. Então, tem registro de mutação em peixes, vários problemas, assim, mesmo, até físicos mesmo, de mutação nos peixes, por conta desses componentes em excesso na água. Gente, esse eu aprendi hoje, viu? Esse aí, Mariana, você me ensinou. Porque, assim, lá em casa, geralmente, não sobra remédio para jogar fora. Mas, o ideal é isso, né? Não deixar vencer. Às vezes, a gente... Eu descartava no lixo. Que também vai entrar na mesma questão de contaminação. No caso, assim, de aterro, é mais controlado ali, né? Sim. Então, tem a permeabilização do solo. Mas, de qualquer forma, tem os componentes que vão estar lá e vão gerar contaminação. Sim. Então, as farmácias... até não sei se todas aqui de Araguari, mas, por exemplo, Drogazil. Sempre que você entra... tem que perto do caixa. Então, tem tanto para descartar a embalagem, quanto o medicamento em si. Muito legal, eu vou juntando lá em casa.
É mais uma dica para a gente aprender para nós. Eu acho que eu vou trazer um dia a Mariana só para falar sobre essas questões. Dá para falar. Dá para falar só sobre ensinar ensinar como separação, descartar. todo mundo separar certinho em casa também, os diferentes tipos de recicláveis. Nossa, muito interessante. Eu quero que você, então, Mariana, para nós podermos encerrar, qual é a mensagem você deixaria para os profissionais da engenharia e para a sociedade sobre a responsabilidade ambiental e sustentabilidade, para todos que vão assistir esse episódio do podcast? Então, eu acho que minha mensagem, ela vai tanto para os colegas de profissão, né, quanto para a sociedade como um todo. Porque dentro, né, do meu trabalho, de tudo que eu venho fazendo, eu vejo que é muito importante a gente ter consciência da importância do papel que as nossas ações têm no todo. Não adianta a gente ficar esperando que os grandes feitos, as grandes mudanças vão ser feitas pelo governo, pelos países desenvolvidos, pelas grandes indústrias. A gente também tem nosso papel nisso tudo. Sim. Então, é importante que a gente entenda que com as pequenas ações que vão sendo feitas no dia a dia, com constância, elas também vão mudar o cenário. Não vão ser só as grandes ações e políticas e super investimentos. Porque a sociedade, a vida em sociedade como um todo, nas nossas casas, no trabalho, faz parte também do meio ambiente e gera impacto. Sim. Então, acho que sempre, né, que eu falo, minha mensagem principal é essa, da gente realmente repensar, ver o que a gente pode fazer no dia a dia para mudar. Eu sempre brinco, não é ser o eco chato, que agora eu não faço nada, eu não consumo nada, eu não descarto nada, eu brigo com todo mundo. Não é isso. Sim. Mas é igual você foi falando, dentro de casa, separar um resíduo, não descartar um óleo na pia, ter consciência do que eu estou consumindo, se tem necessidade de descartar, pesquisar, ver reportagem, se interessar pelo assunto, que você vai agregando conhecimento e vai conseguindo, né, pensar em mais coisas. Sim. Então, acho que a mensagem principal é essa. Mariana, muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada. Foi uma aula, eu acredito, uma aula para a sociedade, para a gente. Para mim, até aprendi muita coisa aqui, que é muito interessante. Mais um episódio do Pod Eng. E aguardamos vocês para o próximo. Agradeço a todos. Até a próxima. Obrigada, gente. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Espero poder ter agregado um pouquinho aí para vocês. Fico muito feliz de falar sobre esse assunto. Obrigada, gente.